Oi, meu nome é Cristiano Maciel, sou médico pediatra, diretor de mobilização do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Hoje eu vou bater um papo aqui com a nossa assessoria jurídica, Dr. Cristiano Pedrosa, doutora Paloma Marques. Acertei o sobrenome, Paloma? Acertou. Muito bem. E a gente vai falar um pouquinho sobre o sobreaviso, trabalho por regime de sobreaviso no trabalho médico, na profissão médica. As regulamentações que envolvem o sobreaviso, as repercussões no trabalho médico, tanto para o sistema público, quem trabalha nos vínculos públicos, quanto para o sistema privado. Então eu vou começar passando aqui para a doutora Paloma, advogada do sindicato, para nos falar um pouquinho sobre as questões do sobreaviso. Obrigada, doutor Cristiano. Bom, vou falar um pouquinho de linhas gerais, o que o CFM regulamenta em relação ao plantão em sobreaviso. A resolução 1834 de 2008, ela traz uma definição do que é o trabalho de plantão em sobreaviso. Ela determina que é o trabalho em disponibilidade do médico a uma instituição de saúde em que ele não está de forma presencial, mas pode ser acionado a qualquer momento e uma vez acionado ele tem a obrigação de prestar esse serviço para essa instituição. Ele vai ser acionado através dos meios telemáticos de forma mais eficiente e deve chegar em tempo hábil para o atendimento de urgência e emergência. Considerando essa definição, que é o trabalho em disponibilidade, existe um parecer do CRM, o 109 de 2017, que aclara que o médico em plantão de sobreaviso, ele deve ter a disponibilidade de tal forma que não seria incompatível durante o sobreaviso ele realizar outras atividades, desde que essas atividades possam ser interrompidas no momento em que ele for acionado. Então, eventuais consultas eletivas seria possível conciliar com o plantão de sobreaviso, desde que ela possa ser interrompida, e não se recomenda nenhum tipo de procedimento que você não possa interromper, como, por exemplo, cirurgias eletivas. Também é recomendável que o tempo dispendido entre ser acionado e chegar na unidade não seja superior a 60 minutos, até porque você está de plantão, então você tem que atentar que são demandas de urgência ou emergência. Bom, recomendo, como eu falei, que essa recomendação seja de 60 minutos e que esse médico esteja em disponibilidade. O plantão de sobreaviso ele deve ser remunerado de forma justa. Existe uma resolução específica do CRM de Minas Gerais que estabelece que o valor do plantão de sobreaviso deve ser em torno de 1/3, no mínimo, do plantão presencial. E não exclui a possibilidade de remuneração de procedimentos específicos realizados pelo médico em sobreaviso. Bom, o médico, quando for acionado pela equipe que esteja de plantão presencial, ele pode ser acionado pelo médico plantonista ou pela equipe, e que essa pessoa que acionar, ela deve informar qual é a gravidade, a urgência e emergência, e o plantonista presencial, ele ficará responsável por esse paciente até que o médico de sobreaviso chegue. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Cristiano, que vai falar um pouquinho sobre a regulamentação do ponto de vista da CLT. Olá, obrigado, doutora Paloma, doutor Cristiano. No âmbito da CLT, quando a CLT foi criada, não se havia nenhuma regulamentação acerca deste Instituto do Sobreaviso. Em 1966 foi incluído na CLT uma regulamentação sobre o sobreaviso que foi criada especificamente para o serviço ferroviário, para os empregados que trabalhavam no serviço ferroviário, trazendo o conceito de sobreaviso e também trazendo uma regulamentação bem objetiva, mas que já serviu de parâmetro para que posteriormente outras resoluções, outras legislações fossem criadas com base nisso. Então, esse artigo, que é o artigo 244, parágrafo 2º da CLT, ele conceitua o sobreaviso, considera-se sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. E fala ainda que cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas e que as horas de sobreaviso para todos os efeitos serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Então, a CLT,
né, em 1966, por meio dessa inclusão, trouxe esse parâmetro de 1/3 que depois foi utilizado, e é utilizado inclusive em resoluções do CFM, para o trabalho médico. Em 2017, com a reforma trabalhista, a CLT incluiu ainda também a possibilidade de negociar sobre o sobreaviso em acordos e convenções coletivas de trabalho. São instrumentos, né, que são negociados pelo sindicato para a categoria que ele representa. Então, nos acordos e convenções coletivas do CIMED-MG, por exemplo, o CIMED pode trazer uma regulamentação própria para o sobreaviso médico em um hospital específico ou até em um âmbito maior, quando a gente fala de convenção coletiva. Então, no âmbito privado, para o empregado seletista, nós temos, né, de forma bem objetiva essa regulamentação, mas para o meio médico nós temos também essas outras resoluções que a doutora Paloma mencionou. Obrigado aí pela preleção, pelos esclarecimentos, doutor Cristiano, doutora Paloma. E aí, para a gente caminhar aqui para uma conclusão, vamos discutir um caso concreto que exemplifica bem as dificuldades que a gente tem nessa regulamentação do sobreaviso, né? Que é o caso da FHEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que foi um dos primeiros entes públicos que instaurou uma portaria, né? Que criou uma portaria para tentar regulamentar o trabalho em sobreaviso. Isso trouxe algumas oportunidades, algumas vantagens e algumas dificuldades também, até com a necessidade de atuação do CIMED, política, jurídica, nas mesas de negociação, e conseguimos sucesso em algumas negociações. Baseado nos conceitos, né, que a gente viu aqui, a lei, de uma forma geral, tanto a lei da CLT quanto a resolução do CFM e do CRM, colocam esse 1/3 como um parâmetro de remuneração. Ou seja, o pagamento de uma hora trabalhada por sobreaviso deve ser no mínimo, então isso aí já é importante, um detalhe, no mínimo, 1/3 da hora presencial, ou 30%. Isso aí já quer dizer, gente, que não está limitado a 1/3. Isso não é teto, isso é piso. Então, pode ter um médico que trabalhe por sobreaviso recebendo o mesmo valor da hora proporcional? Da hora de trabalho habitual? Pode sim. Depende da questão de negociação. Por isso é importante a participação do sindicato, porque o médico sozinho vai ter menos força, né? Ele vai ter menos força para negociar sozinho do que através de uma instituição como o sindicato. A FHEMIG fez uma portaria, né, em que determina não o pagamento. A FHEMIG fez uma extrapolação jurídica dessa questão do pagamento. Ao invés de pagar a hora do médico em 1/3 do valor da hora normal, ela estabeleceu que o médico ficará de sobreaviso 3 vezes a carga horária dele. Então, um exemplo concreto, ela pega um oftalmologista do João 23, olha, o seu contrato é de 24 horas semanais. Ao invés de ficar aí no João 23 só na segunda-feira, e aí teria um segunda, um terça e um quarta, por exemplo, você vai ficar em casa e estará de sobreaviso segunda, terça e quarta, 72 horas. Você não precisa ficar no hospital, mas de segunda a quarta você é responsável pelos acionamentos da oftalmologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado e para isso que a gente recomenda que vocês procurem o jurídico e nos procurem aqui no CIMED. Aí tem que olhar o caso concreto. Esse oftalmologista, eu estou dando um exemplo, mas foi um caso concreto. Se ele for acionado frequentemente, ele está sendo explorado. Ele ficou 72 horas responsável por uma jornada de plantão, e se ele teve que deslocar de casa para lá várias vezes, não foi nenhuma vantagem ele estar de sobreaviso. Se ele der a sorte de não ser acionado, tudo bem, ele recebeu o salário para nem ter que ir lá, mas ele ficou disponível. Com isso, ele não podia agendar uma cirurgia mais prolongada, porque senão seria acionado e não teria como estar lá. Ele não pode se deslocar de BH, não pode estar em ocasiões sociais, beber, entrar num cinema de bebida alcoólica, entrar num cinema que o filme vai demorar 2 horas. Isso tem um impacto na vida. Ele pode ser chamado a qualquer momento, de madrugada. Então, a gente não vê como vantagem isso. E foi uma extrapolação jurídica que não tem um veto na lei a isso, mas ele está sendo forçado, né, entre aspas, a trabalhar 3 vezes a jornada dele. Então, o sindicato, nessas situações, conseguiu intervir
comprovar essa insegurança, essa inconsistência jurídica, e o processo foi retirado. Aquele médico foi dado a opção, se você quiser trabalhar assim, tudo bem, se você não quiser, então foi facultado ao médico. Isso já foi um ajuste da portaria de sobreaviso, porque a princípio seria obrigatório uma vez determinado pela gestão, e hoje não, é facultado ao médico praticar o sobreaviso ou não. Temos que estar atentos aos protocolos de acionamento, tem que ser um protocolo viável, que o médico tenha noção do que ele está indo atender e que ele saiba se organizar para estar nesse tempo. Porque algumas portarias de sobreaviso colocam que o médico tem que estar lá de imediato ou em 15 minutos. Aí vem a questão de trânsito, comunicação, então para não expor o médico a nenhum outro problema. Uma grande dúvida, que aí eu quero que o jurídico comente também, se o médico bate ou não bate o ponto, o registro de ponto no sobreaviso. No caso da FHEMIG, ela optou por não bater o ponto, porque isso ia gerar no sistema um número de horas muito grandes, que entraria no sistema como horas extras. E aí, com isso, a FHEMIG definiu que no plantão de sobreaviso não se bate ponto, e aí tem que ter um relatório do gestor que aquele médico estava de sobreaviso naquele período. E aí já vem outra insegurança jurídica, porque alguns promotores que auditam, algumas consultorias que auditam os pontos, né, o cumprimento do ponto médico, não reconhece isso. Fala, olha, você tinha que trabalhar 24 horas, trabalhou só 16. Apesar de ter esse documento aqui, que 8 horas foram disponibilizadas como sobreaviso, você ficando 24 horas em sobreaviso, porque é 3 vezes a carga horária, eu não dispenso esse registro de ponto dessas horas, então é para descontar. Então já tivemos essas situações também. E deixar claro, concluindo aqui para a gente, que o sobreaviso é um instrumento válido, ele pode ser útil para especialidades muito específicas, cirurgia torácica. Muitas vezes um hospital não consegue manter uma equipe com 7 cirurgiões torácicos, plantão 24 horas. Ele pode ter uma equipe menor, sempre um deles de sobreaviso. Aquele que está de sobreaviso no dia não opera, pode ter um consultório, pode avaliar pacientes do pós-operatório do dia anterior, pode laudar exames, mas ele não pode estar em alguma atividade que o impeça de chegar ali no sobreaviso. Em plantão presencial, por exemplo, ele não pode estar. Então, umas especialidades muito específicas, muito pontuais, em que esse profissional é escasso no mercado, pode ser interessante para os dois lados, mas tem que estar formalizado. Todas essas questões, né, tem que estar bem determinadas em protocolos de acionamento, e essa discussão da remuneração cabe também com que a gente faça, mediado pelo sindicato, para sempre buscar algo melhor do que simplesmente esse mínimo de 1/3. Lembrando que a hora pode até ser paga no valor da hora habitual. Esses comentários que eu queria fazer sobre essa nossa atuação lá na FHEMIG, que conseguiu resolver vários dos problemas e aprimorar a portaria de sobreaviso, que funciona bem nos hospitais da FHEMIG, pode melhorar ainda mais, mas com essas intervenções do sindicato, viabilizou com que muita gente fizesse. Então eu encerro por aqui, agradeço pela oportunidade. Queria ouvir, né, esses comentários que eu perguntei em relação à questão da segurança jurídica e dessa questão também do registro de pontos. Bom, primeiro é bom a gente ressaltar que com a administração pública tudo tem que ser regulamentado, né? Então, o servidor público, quando ele ingressa no serviço, ele está vinculado ao edital de ingresso e ao cargo para o qual ele prestou o concurso. Então, no caso do médico, se ele prestou concurso para uma determinada carga horária, ela deve ser observada. A questão do sobreaviso deve ser regulamentado. Quanto melhor e mais esmiuçado for essa regulamentação, maior é o resguardo desse profissional. Em relação a essa proporcionalidade, né, que a FHEMIG fez, você trabalha 12 presencial e 36 de sobreaviso. Possivelmente é porque ele só pode pagar o vencimento que está lá atrelado ao cargo público. Mas, como bem ressaltou o Dr. Cristiano,
é importante que essa forma de cumprimento da carga horária, ela seja facultada ao servidor, uma vez que não foi colocado no edital, não foi regulamentado no edital, essa forma de cumprimento da carga horária, para que o servidor, antes mesmo de prestar o concurso, já soubesse que aquilo era uma forma de cumprimento, né? Via de regra, né, as regulamentações, elas são escassas, né? Elas vêm de forma posterior, né, à organização desse serviço. E a questão da frequência, o registro de frequência. A gente sabe que o servidor público ele tem que registrar a frequência, né, de forma mais fidedigna possível, e a forma como esse registro vai se dar, ela tem que ser regulamentada para quê? Bom, se existe a possibilidade do cumprimento da carga horária no sobreaviso, superando a carga horária do cargo, isso de alguma forma tem que ser inserido no sistema para justificar aquele cumprimento, né? Então, assim, dispensar o cumprimento, entendo que de alguma forma pode ser fragilizar o servidor público, porque no final das contas fica a palavra do servidor contra o que está ali registrado, né? No caso de dispensar o registro, dificilmente depois ele pode, como é que ele vai comprovar que ele cumpriu a carga horária, né? No sistema vai ficar parecendo que ele trabalhou menos do que de fato trabalhou. Então é essencial que haja uma regulamentação, uma previsão, uma forma de registrar isso no sistema de ponto, que seja colocado como sobreaviso, que seja de alguma forma possibilitado o registro com algum código específico para que fique registrado que a carga horária foi cumprida de forma integral e na modalidade regulamentada. O ideal é que seja regulamentado, no mínimo, por uma portaria, né? Mas se puder ser regulamentado por um decreto, se puder ter a previsão na norma, né, no Estatuto do Servidor, que há possibilidade do cumprimento da carga horária de forma diferenciada, seja sobre aviso, seja teletrabalho, mediante regulamentação específica, melhor. Então, concluindo, né, no âmbito privado, para o empregado, não só privado, né, porque nós temos também empregados seletistas no âmbito público, mas para aquele empregado que está regido pela CLT, diferente um pouco do serviço público, deve haver previsão no edital ou uma portaria prevendo sobreaviso. Para o empregado seletista, é necessário que haja uma previsão no contrato de trabalho, né? Então, isso tem que estar previsto no contrato de trabalho. A questão do registro do ponto, se o empregado ele é acionado e vai presencialmente no hospital, né, no seu serviço, é recomendável sim que ele registre o ponto biométrico. Por quê? Porque pelo menos no âmbito seletista, quando o empregado é acionado e ele vai presencialmente, essa remuneração dele não é mais de 1/3, é a remuneração da hora normal. Então ele vai receber no mínimo 1/3 enquanto ele estiver de sobreaviso, mas no momento que ele for acionado e ir presencialmente no serviço, ele tem que receber a hora normal de trabalho, né? Porque não faz sentido ele trabalhar presencialmente e receber menos do que seria devido, né? Então é importante registrar o ponto para que durante esse período que ele esteja presencialmente no trabalho, ele receba não 1/3, né, ou a porcentagem maior que for pactuado, mas sim a hora normal de trabalho. Então é necessário, né, que se verifique o contrato de trabalho. Isso também pode ser regulamentado por meio de acordo ou convenção coletiva, né? É interessante verificar também se há alguma regulamentação nesse sentido, mas se você foi acionado e foi presencialmente, é importante sim que você tenha esse registro, até para depois calcular, né, se a remuneração está sendo paga corretamente, né? Então, sendo bem objetivo, no âmbito seletista, essas são as orientações. Então, obrigado aí, doutor Cristiano e doutora Paloma. Obrigado pela atenção de vocês. Esperamos aí nos outros vídeos com os vários temas que atuamos aqui no CIMED. Obrigado. Obrigada.